Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para começar uma live sobre, hoje o tema é suicídio não é a solução. É um tema bastante forte, bastante controverso, mas que nós vamos procurar abrangê-lo de uma maneira o mais possível fácil, sem grandes termos, sem grandes técnicas. Nosso objetivo é atingir as pessoas que possam estar necessitando desse acolhimento e e atingir as famílias que possam ter problema com essas pessoas. Como de costume, eu quero começar fazendo um agradecimento a Deus, nosso Pai, agradecer a Mestre Jesus, agradecer a São Miguel, que é o mentor da CBPR. Esse é um vídeo patrocinado pela CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista. Agradecer aos nossos guias, mentores, protetores, guardiões, que todos estejam conosco. Agradecer a todos os terapeutas que estão se dedicando, dando o seu tempo gratuitamente. A live nossa é gratuita, não tem objetivo comercial nenhum. Embora algumas pessoas possam estar achando diferente, o nosso objetivo é exclusivamente ajudar, encorajar e acolher pessoas que possam estar se sentindo em depressão, para baixo, ou com pensamentos que não sejam os melhores, né? Eu, antes de passar a palavra para os nossos colegas, eu quero passar algum tipo de uma informação muito simples. Vou passar um índice da OMS, Organização Mundial de Saúde, que diz que a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo por suicídio. Para cada suicídio efetivado, tiveram 20 tentativas. Também informação da Organização Mundial de Saúde. A cada suicídio efetivado, deixam doentes 10 a 12 pessoas dentro da família do suicida. Um outro fator extremamente importante, relevante, que nos fez tomar a decisão de a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema que tem que ser falado, um tema importante para ser falado. Às vezes as pessoas dizem, não, vou falar e vou incentivar. Não. As pessoas precisam saber que existe, mas que existe solução. Que tem gente preparada para acolher, tem gente preparada para mostrar que a pessoa não tem... Esse não é o caminho certo, ok? O número de suicidas no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui, é o segundo número de causas de morte no mundo. Suicídio entre jovens de 14 a 29 anos. Às vezes no Brasil ele não é o segundo, ele passa a ser o terceiro devido ao grande número de assassinatos de jovens aqui. Então eu acho que a gente tem que encarar isso de frente, olhar, pensar, analisar e ver o que pode ser feito para melhorarmos. Que essas pessoas que possam estar sentindo isso, no fundo da sua alma, sintam-se acolhidas e amparadas. Todos os nossos terapeutas poderão dar atendimento, e não necessariamente pela live, não necessariamente durante o nosso grupo,
mas quem precisar será acolhido no privado. E aí a gente conversará com essas pessoas. Ok? Eu acho que isso aí é importante que fique claro. Eu vou pedir para que as pessoas façam as suas perguntas aqui na live mesmo, ou possam fazer pelo Facebook. Não importa. Não importa que as perguntas chegarão. E se nós não conseguirmos fazer nessa live, marcaremos uma outra para poder responder, explicar e tirar a dúvida de todas as pessoas. Ok? Então, eu agora vou passar a palavra para o Sérgio Murilo Paiva, que todos já conhecem, é um psicoterapeuta de primeira linha, é um terapeuta que trabalha numa linha junguiana, trabalha com regressão, trabalha com apometria, trabalha com constelação familiar, um profundo conhecedor da espiritualidade. Eu vou passar para o Sérgio para ele dar seguimento daqui. Segue daí, Sérgio. Um grande abraço a todos. Tá? Então, eu vou pedir para o Celso Arsan, que pode seguir daqui e ele vai passar o que acontece depois do desencarne, porque eu acho que isso é um negócio que muita gente se preocupa, não sabe, não entende, e diz assim, mas eu não acredito nisso. Tá bom, é um direito de cada um acreditar ou não acreditar, mas o que acontece, acontece. Então, Celso, segue daí. Bem, eu nem queria, de praxe, eu sempre falo isso, né? Eu nem queria. Boa noite a todos irmãos e irmãs, de todas as dimensões da vida, que seja o amor a nossa bandeira de luz, certo? Então, para que a gente siga um ritmo bom, a gente viu o seguinte, as dores físicas dificilmente levam alguém a pedir para ir embora mais cedo, mas as dores da alma, muitas vezes, levam alguém a pedir para ir embora. Então, é importante que a gente saiba, ou que todos deveriam saber, que nós somos um espírito imortal. Nós somos um espírito imortal, nós não somos um corpo. E todos deveríamos saber disso, todos. Porque se nós tivéssemos a ideia suficientemente enraizada no nosso ser, que nós somos um ser imortal, e a vida continua depois da vida, depois que nós deixássemos o corpo, essa ferramenta espetacular que nós utilizamos para trabalhar na matéria, nós continuaríamos a existir. Então, muitas vezes, acossados por todas essas sinalizações que o Sérgio trouxe, a pessoa, desconhecendo a realidade do espírito e desconhecendo a realidade da vida depois da vida, ela comete um ato para encerrar com aquela situação que estava incomodando. Óbvio. Se depois dessa existência vem o nada, por que eu vou ficar aqui nessa existência mais um segundo ou dois, sofrendo e passando por todas essas dificuldades que o Sérgio trouxe? Se é o nada, eu acabo com tudo, tá tudo certo. Eu deixo de existir, esse sofrimento deixa de me acompanhar, e tudo aquilo, para mim, já não faz mais sentido, porque eu fui também. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Então, quando a criatura resolve deixar a vida, ela vai se encontrar do outro lado, ela chega lá, ela encontra o quê? Ela se encontra. Ela se encontra numa outra realidade, e essa realidade, ela tende a ser mais dolorosa, ter mais sofrimento, mais dor, porque agora ela já não tem mais aquele corpo físico que muitas vezes servia como mata-borrão e segurava muita coisa. Então, quando ela parte para o outro lado, sem o corpo físico, sem o mata-borrão, as sensações e as percepções aumentam, triplicam, multiplicam. Então, se doía antes, dói mais agora. Se havia uma situação que incomodava antes, agora incomoda muito mais. E depois, ela vai perceber que não tem como voltar mais para o corpo físico. Não tem como retornar. Então vem o arrependimento, vem remorso, vem culpa. Isso fica remoendo ali, girando
no consciência, na cabeça, na mente dela, e ela repete esse processo e não tem como voltar. Se anteriormente ela não tomou nenhum tipo de conhecimento sobre essa realidade da vida, pior será. Pior será. Eu quero trazer aqui o exemplo do André Luiz, que é um exemplo que a gente sempre dá. Ele, quando ele morre, quando ele desencarna, ele chega do outro lado como um suicida. Mas ele não tinha cometido nenhum ato violento contra o seu próprio corpo. Ele era uma pessoa como cada um de nós, médico, seguia a sua vida, tinha família, e ia seguindo a sua vida como todo mundo. E o agravante para ele é que ele era médico e conhecia muitas coisas relativas à saúde. E ele vem a desencarnar, vem a morrer por um problema de saúde. Quando ele chega do outro lado, surpreso, chamam de suicídio, não entende. E aí nós temos duas categorias: o suicídio consciente e o inconsciente. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia que vá danificar a nossa estrutura física e a nossa estrutura perispiritual vai custar depois. Por exemplo, os excessos de toda ordem, bebida, fumo, comida, excessos de toda ordem, vão prejudicar esse corpo espiritual que a gente tem. Raiva, inveja, ciúme, esses sentimentos são como se fossem bombas tóxicas que vão danificar esse corpo que a gente tem. Então, necessariamente, quando a pessoa sai do corpo, se ela tiver um caminho mais ou menos harmônico, que aqui para a gente é complicado, né? A gente está aí acossado por diversas situações nesse planeta, se ela tiver um caminho mais ou menos harmônico, ela vai ter uma passagem mais ou menos harmônica e uma estada lá mais ou menos harmônica. Mas a grande maioria tem dificuldade, porque inconscientemente nós vamos dificultando a saúde desse corpo que a gente tem. Chegando do outro lado, a criatura se percebe que não adiantou nada, no suicídio direto não adiantou nada, ela continua com todas as situações que estavam na sua mente, no seu coração, aqueles tormentos que motivaram que ela cometesse o ato. Então, ela fica ali na situação de perceber-se, muitas vezes e repetidas vezes, o ato que ela cometeu. Por exemplo, se ela tem um tiro na cabeça, ela vai reviver esse ato por diversas vezes. Diversas vezes. Ela vai repetir isso. Se ela tomou algum tipo de veneno, ela vai sentir aquela queimação. São situações em que ela fica ligada, muitas vezes, à situação por questões de remorso, de arrependimento e culpa. Na maioria das vezes, por não ter conhecimento algum do que acontece do outro lado, essa pessoa pode ficar ligada à sua estrutura do corpo físico. Ela pode ficar ligada ali. E, de uma forma mais dolorosa e mais tormentosa, ela pode acompanhar a decomposição daquele corpo físico, sem entender o que está acontecendo, mas ela acompanha aquilo, sente aquilo como se fosse uma realidade. Beleza. Aí o que acontece? Em que local, qual é a região que a pessoa vai ficar? Nós sabemos que em todas as religiões, segmentos filosóficos e religiosos, existe um depois, né? Um local, uma região situada. E nessa questão aqui também, existe uma região determinada para onde essas pessoas são atraídas magneticamente. Não há como fugir a isso. É uma atração magnética, irresistível. E lá elas ficam presas magneticamente a essas regiões. Não há como sair. Essa região, ela funciona, vou te trazer uma imagem. Imagina um mergulhador de profundidade. Ele usa determinados equipamentos, vai mergulhar para resolver questões, plataforma, cabo disso, cabo daquilo, certo? E para voltar, ele tem que voltar devagar. Né? Ele mergulha 200 metros, estou exagerando, e ele volta num tempo certo para que não haja comprometimento lá do seu organismo. Se ele voltar depressa, ele vai ter consequências na sua saúde. Então, imagine, nós mergulhamos na matéria. Vestimos aqui o nosso escafandro, nosso corpo físico, mergulhamos na matéria, mas nós vamos deixar a matéria um dia.
E esse deixar da matéria, sair da matéria, é como se fosse um mergulho num oceano profundo e um retorno à superfície. Mergulhamos na matéria com o corpo físico e saímos dela. A ideia é sair de uma forma gradual, vivendo a vida. Agora, se a gente sai de repente, vai dar problema. Todas essas questões que vão acontecer no corpo estarão relacionadas com aquilo que acontece com o mergulhador. É muito rápido, vai ter problema. Uma das coisas que a gente viu bastante é o Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia. Lá pelo século XIII, século XIV, ele traz um panorama dessa região, que na realidade é uma câmara de descompensação ou de descompressão fluídica. Não se sai dali sem que toda aquela carga fluídica esteja bem trabalhada. Quanto tempo a criatura fica num lugar desse? O tempo necessário para que essa limpeza seja feita. E a ideia que ela tem de muito tempo ou de eternamente é porque ela está em desequilíbrio e não há como medir ali tempo. Está numa situação num vale escuro, sem condição de ver se é dia, se é noite, se é nada, então ela fica ali com a sua mente girando em torno daquilo, até que ela caia em si no tempo necessário para ela, para que ela possa sair dali. Então, ela precisa de uma postura de fundamental querer sair dali. Mas se ela está numa situação de revolta, de culpa, de arrependimento, esse tempo vai variar de uma pessoa para outra. Nesse caso, as pessoas, os seres, os espíritos ficam abandonados? De jeito nenhum. Mesmo nessa condição, nessa câmara, nesse vale, nessa região, todos terão assistência. Todos. Imagine um local onde existem pessoas com problemas, com doenças graves, pessoas que estão internadas em emergências, UTI, CTI, elas são monitoradas o tempo todo. Certo? Tem os aparelhinhos lá, medindo aquilo, estão o tempo todo monitoradas. Mesmo que elas não percebam, mesmo que elas estejam ali inconscientes, elas estão sendo monitoradas. E nessa questão aqui, na região que a gente está falando, há também um amparo. Os benfeitores, os amigos espirituais, médicos dessas regiões do espaço estão ali, monitorando. E a partir do momento que a criatura vai melhorando ou que ela manifesta um desejo sincero de sair dali, ela sai. Ela sai porque ela é amparada imediatamente. E isso não quer dizer que ela sai dali curada. Ela fez o seu processo de limpeza, passou lá um X14, um diabo verde, limpou o seu corpo físico, eu tinha que dizer isso, né? Ela limpou, tirou a crosta aqui, a lama, tirou, certo? Aí ela vai ser levada para um local de assistência, onde começará o outro tratamento. Ela vai precisar de um tratamento psicológico, um tratamento da questão emocional, da questão espiritual e do seu corpo. Primeiro, se tiver ferimentos, vai tratar desses ferimentos. Essa é a parte mais fácil. Recomposição da estrutura do corpo físico, do corpo espiritual dela. E a parte mais complicada é a recuperação da sua parte psicológica, da sua parte emocional, da sua parte moral, que vai variar de uma pessoa para outra, de como ela está para essa mudança de pensamento, mudança de vibração, mudança de hábitos. Porque se ela ainda está no ódio, na raiva, na revolta, vai ficar complicado. Lembra, o André Luiz, aí tem que falar do André Luiz, porque no filme, claro, no filme é uma coisa, o livro é outra, mas a imagem do filme é excelente, porque nos dá uma dimensão muito boa. André Luiz, quando volta à casa pela primeira vez, ele chega lá e vê uma situação muito estranha, alguém na casa dele, estranho, na família dele. E ele já é um André Luiz razoável, já está melhorzinho, né? Já fez esse banho, já tomou essa limpeza toda. E quando ele chega ali, que ele vê aquela situação, imediatamente a vibração dele cai, fica com raiva. No que ele fica com raiva, a sua estrutura perispiritual muda. A roupa branca fica esfarrapada, cabelo despenteado, tudo volta ao antes. Aí,
ele vê os amigos de copo, de bar, todo mundo lá no brau chamando ele. Vem, André. Aí ele olha aquilo assim, caramba. Aí ele rapidamente vira a chave e diz, eu não quero mais isso. Obviamente que no livro tem outros amparos, outras coisas. Dá uma lida no livro que é legal. Mas então, se a criatura não está firme no seu propósito de mudança, ela pode cair. Com certeza. É o que acontece conosco aqui. Encarnados ainda. A gente está aqui, ó, buscando um caminho de renovação, todo mundo querendo se elevar, todo mundo querendo isso, querendo aquilo. Mas quantos de nós não tem pensamentos recorrentes de raiva, de ciúme, de inveja, disso tudo? Certo? Todos os dias. Nós ainda não temos asas. E quanto tempo, quantas reencarnações, quantas encarnações? Onde é que eu estou aí? Estou aí, estou, né? Estou aqui. Você sabe que eu domino essa tecnologia como ninguém, né? Às vezes é um caso sério. Quanto tempo, quantas reencarnações serão necessárias? Depende. Cada um é cada um. Tá? Porque existem pessoas que têm um propósito, já sofreram tanto e não querem mais aquilo. Outros ainda ficam ligados às suas coisas, aos seus ódios, às suas raivas aí. Depende, não tem um número certo. Tá? Vai depender de quanto essa pessoa já conseguiu moralmente superar a si mesmo. E, de uma outra forma, né, ele vai reencarnar numa família compatível com as suas necessidades. Poderá ser a mesma? Poderá, se houver tempo. Tá? Se houver tempo, por exemplo, uma pessoa desencarna, quanto tempo ela fica do outro lado? Não sabemos. Pode ser um dia, 1 hora, 10 anos, 50 anos, não sei. Então, havendo tempo, ela pode até reencarnar na mesma família. Mas, normalmente, demora um pouquinho mais, porque nós sabemos quem nós somos, né? E uma outra coisa para finalizar, e depois a gente continuar conversando, né? O suicida, ele não escolhe o caminho que ele vai querer. Ele vai reencarnar, porque ele precisa da cura no corpo. Imagine um médico chegar para alguém que está doente e dizer assim, qual é o tratamento que você quer? Como assim o tratamento que eu quero? É o tratamento que ele precisa. Certo? Então, essa possibilidade de coparticipar de programa reencarnatório, de fazer aquilo, tal, planejar, não existe. Porque ele é um doente, neste caso, que necessita de um remédio absolutamente urgente para que ele possa recuperar a sua saúde. Lembrando que é uma existência, é um momento que essa criatura está passando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar ninguém. Não julgue. De jeito nenhum. Tá legal? E vamos adiante. Ok. Obrigado, Celso. Posso falar mais? Pode falar mais. Não, você vai ser chamado para falar mais. Nós vamos até... o que acontece? Eu tenho aqui uma batelada deve ter umas, sei lá, 50, 60 perguntas já aqui. E como também nós não estamos no Facebook, quer dizer, acho que não vai ter muito problema. Nós não conseguimos entrar, os meninos estão tentando gravar isso para a gente botar depois pelo YouTube. Só para completar aí o que o Sérgio e o Celso colocaram, os dois foram bastante leves, foi um pedido nosso, porque eu sei que tem pessoas aqui que perderam parentes, que perderam pessoas para esse acontecimento extremamente desagradável que é o suicídio, essa derrota. Só Deus tem direito a tirar a vida das pessoas, mais ninguém. Ninguém mais tem direito a tirar a vida de ninguém. E principalmente quando é tirar a sua própria vida. Acho que esse aí talvez seja de todos o pior problema, o pior karma que nós podemos arrumar. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que tem pessoas aqui, não importa quem seja, nem eu sei, que também já pensaram em fazer isso aí mais de uma vez. O que a gente pode dizer enfaticamente é que não é um bom caminho. Esse caminho é extremamente doloroso.
O Celso falou do André Luiz, mas ele esqueceu de citar o nome do livro e do filme. É O Nosso Lar. Aconselho a todos que estão aqui, todos, sem exceção, no mínimo, assistirem o filme, que é muito bom, fantástico, um filme nacional fantástico. Ou, se puderem, lerem o livro O Nosso Lar, que, só por consideração, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, tá? É só uma informação. O que ele evitou de falar são as consequências para essa pessoa que desencarnou na hora de encarnar. Porque você, por exemplo, quando você tem um problema, se você se desencarna através de uma morte com um tiro ou com alguma coisa assim, na cabeça, você está afetando o teu perispírito. Se você toma um veneno, você afeta o teu perispírito. E aí você volta na próxima encarnação para tentar ajustar esse perispírito. Aí você não sabe por que uma pessoa nasce, uma criança nasce com uma demência mental. Você não sabe por que ela nasce com uma asma extremamente profunda. Ou, às vezes, com um câncer que vai tirar a vida dela lá um pouquinho lá na frente. São coisas que a gente fala assim, mas é para a gente pensar e ajudar. Eu vou ler aqui, começar a ler as perguntas, mas para poder passar, porque eu sei que os outros terapeutas também querem dar suas colaborações. Eu não vou dar o nome de quem fez a pergunta, tá? Então fica um negócio mais... Eu vou ler aqui a primeira que chegou. Uma irmã cometeu suicídio em 1989. Foi difícil, mas pelos motivos e pela pessoa que era, acredito que possa já estar entre nós. Seria possível que ela reencarnasse na mesma família atual? Uma interrogação. Aí ela faz a seguinte colocação. Peraí. Quando acordo e não levanto na cama, nem pego o celular, começo a ver imagens de pessoas que não conheço. Não como se estivesse comigo no ambiente, mas como se estivessem me lembrando dela. Isso significa alguma coisa? Acredito que seja desdobramento enquanto dormia, mas gostaria de saber se seria o caso de ter alguma ligação com essas pessoas. Você quer colocar? Pode ir, Céu. Então, veja. Aí eu vou. A próxima. A irmã, né? A irmã cometeu esse ato em 89. 89. Pega não está pronto. Pega, não estou afim de tanto. Nós não sabemos o tempo, estava acabando de falar isso, nós não sabemos o tempo que será necessário para que esse espírito se recupere a sua forma perispiritual com saúde e se recupere das questões psicológicas, emocionais, morais, tal. Não sabemos se esse espírito traz na sua bagagem algum tipo de mérito. Não sabemos o que levou esse espírito a cometer esse suicídio. Se ele foi acossado por processos obsessivos, se foi acossado por questões físicas, morais, não sabemos. Então, tem todo um quadro aí, se a gente for falar teoricamente, é possível que esse espírito possa já ter encarnado, que são aí o que faz as contas, 31, né? 31 anos. É possível, mas nós não podemos afirmar isso. E como eu estava dizendo antes, na mesma família, se der tempo, se dê o tempo, e se houver necessidade, merecimento e aplicabilidade no retorno desse espírito a esta mesma família, para que, não sei, juntos possam continuar da onde parou, isso será possível. Mas, como a gente fala aqui, são possibilidades.
Não podemos afirmar com certeza, porque as coisas no mundo espiritual estão além da nossa capacidade de percepção. Mesmo aquele, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, uma pessoa que é um assassino contumaz, com faca, tal. Aí a gente fala assim, caramba, esse cara vai, não sei o que, vai passar por isso, passar por aquilo. Não necessariamente, mas numa próxima encarnação, não a próxima exatamente, ele poderá vir como um hábil cirurgião, que ele já tem a habilidade. Então, o que acontece no mundo espiritual? Ele estuda o quê? Ele aprende o quê? Refaz o quê? Ele olha o quê? Então, é possível que ela esteja, é possível, mas nós não podemos afirmar. Tá? E na segunda, eu acho que você já falou aí da questão do desdobramento. Parece que é um desdobramento. A maioria das pessoas nem percebe que quando está dormindo, ao dormir, sai do corpo pelo desdobramento do sono. Muitas pessoas não têm essa consciência, não sabem. Alguns vão para um local de seu interesse, outros ficam colados ali perto do corpo, outros andam pela casa, mas todos saem. E uma das coisas interessantes, ou um detalhe muito interessante para se perceber isso, é a queda. Sonhar que está caindo. Você sonha que está caindo, não chega nunca no chão. Você dá uma acordada, às vezes dá uma estremecida, alguém levanta e acorda. Né? Então, quando ela está ali no mais ou menos, supostamente ela pode achar que está já encaixadinha no corpo, entre aspas, mas não pode não estar. Então, ela começa a perceber ainda aquela dimensão onde ela estava. Pessoas que ela não conhece, imagens que são diferentes, podem ser captadas nesse período, nesse momento breve em que ela está entrando no corpo e começa a ter uma percepção do corpo físico, mas ainda está ligado no corpo espiritual. É uma transição ali. E aí pode acontecer dela perceber essas coisas, já ela está muito mais próxima da esfera física e não reconhece, não identifica, porque ela está praticamente acordando e se desligando da questão da dimensão espiritual. Tá? Ok, Celso, obrigado. Cadê a Simone? Está aqui? Caiu. Simone foi ali. Foi ali. Ok. Está aí. Então, eu vou pedir para a Simone. A pessoa diz o seguinte: tentei 2 vezes o suicídio. E esta forma de pôr fim à vida de forma antecipada ainda me seduz, no sentido de querer fugir. É possível que isso seja marcas deixadas por outras vidas? Tendo eu cometido suicídio em tempos remotos? Simone, por favor. Olá, boa noite a todos. Então, Márcio, já foi falado até, acho que pelo Celso, sobre essa questão, né? A gente não pode afirmar nada, mas se você tem uma incidência, né? Se você já tem um histórico numa vida passada, você pode trazer uma sintonia para a vida presente. Então, a gente não afirma, né? Mas você tem ali uma grande possibilidade de ter, sim, acontecido isso numa situação de uma vida passada. Levando em consideração tudo que eles já colocaram aí, tem os fatores também que a gente passa aqui no nosso dia a dia, né? O que você está fazendo? Como é que você está encarando a sua vida? De que forma você está passando por aqui? Então, ela diz aí que não sente, que ela sente falta de alguma coisa, é isso? Um vazio, eu acho que é isso. Então, esse vazio, normalmente, a gente não consegue preencher, né? Todos nós estamos em busca de alguma coisa, mas isso, a gente não pode, de maneira nenhuma, entender esse vazio como por fim a nossa vida. O nosso perispírito é a nossa forma para o nosso próximo corpo na matéria. Então, como já foi falado também, muito bem colocado por todos aí, aquilo que a gente fizer com o nosso corpo aqui na matéria, a gente vai passar por todo esse processo que já foi colocado
toda essa vivência depois de desencarnar, todo o sofrimento do outro lado, e trazendo de volta para cá a possibilidade de essa marca no perispírito, né? Como vocês já colocaram, um tiro na cabeça, ou alguém que tomou um veneno, ter algum problema no estômago, no esôfago, um câncer, e enfim, por aí vai. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: se você está aqui não é por acaso, você tem muita coisa para você fazer ainda. A vida da gente é muito preciosa, muito valiosa. Todas as pessoas que passam por determinados problemas acham que nunca vão conseguir sair daquela situação. Mas você pode sim, você consegue. Peça ajuda, fale com quem está ao seu lado, participe de encontros como este que você está participando aqui agora. Entenda que a nossa vida ela é muito valiosa. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações diversas, né? Nós estamos falando aqui, ninguém aqui é melhor, ninguém não tem problema, todos nós temos. E passamos talvez por várias situações assim também em outro momento. Então, o que nós devemos falar aqui é não desistir. Porque tudo aquilo que a gente tem é um presente de Deus. A gente ganhou, a gente recebeu essa oportunidade de estar aqui, então vamos tentar fazer tudo o que for possível, tirando aqueles problemas do nosso dia a dia, pedindo ajuda sim, e vamos continuar. Não faça isso. É a única coisa que eu posso te dizer. Claro, cada um tem um livre-arbítrio, mas a gente está aqui hoje para passar essa mensagem. Não vale a pena. O sofrimento é maior depois do outro lado. Tá ok? Obrigado, Simone. Obrigado. Eu vou pedir à Sônia que abra o vídeo e o áudio, e eu vou passar essa para você, Sônia. Cadê ela? Já está aqui? Está aqui, ok. É o seguinte, ela diz assim: perdi minha filha de 18 anos no dia 5/5/2020. E me interessei nessa página, por isso me inscrevi. Amanhã faz 2 meses que a filha se matou. Tenho muitas dúvidas e ainda estou muito abalada, pois ela suicidou-se, enforcada. Preciso de ajuda, pois tenho outros 3 filhos. Um de 15, outro de 14, e a mais velha de 20. Elas eram muito unidas. E a estão sofrendo em dobro. Eu e o pai somos separados, ela vivia com o pai e 2 irmãos. Bom, preciso de ajuda para podermos ajudar. Por favor, está muito difícil. O que você tem para falar para ela, só? Realmente é uma situação muito, muito difícil. Imagina a sua dor. Não deve ser fácil isso, né? É sempre um choque muito grande. Ela não morava com você. Eu não sei, né? Cada um tem a sua história. Eu gostaria até de poder ouvir um pouco você. O que você sente? Se é culpa de repente, ela não estar perto. A gente não sabe qual é a história. Mas o que eu posso falar para você agora, no momento, claro, né, acho que a terapia funcionaria para você dar conta, né, de ficar mais forte, de ter força para passar por um momento desse. Mas, assim, hoje, no momento, o que você pode fazer para sua filha? Eu lembro de uma história do Divaldo Pereira Franco, quando ele leu uma reportagem no jornal sobre um rapaz que tinha se jogado na linha do trem, naquela época. E ele não conhecia o rapaz, e ele ficou muito tocado com a história. E ele, durante anos, ele sempre fazia uma prece todo dia por aquele rapaz, mesmo sem conhecer. E anos depois, ele estava passando, o Divaldo estava passando uma situação muito difícil na vida dele, como passou, né? Eu acho que quem não leu o livro, quem não viu o filme, vale muito a pena ver, porque é sempre um exemplo de vida, porque são vidas que não são fáceis, são vidas de superação. E ele estava realmente, o Divaldo chegou a pensar em suicídio algumas vezes, porque não foi fácil a missão dele, né? Ele hoje está com 93 anos, é uma pessoa que eu admiro demais. E esse rapaz apareceu para ele num momento de dificuldade e falou, em agradecimento, que ele estava ali do lado para dar uma força para ele agora, que ele podia,
porque o único acalento que ele tinha durante aquele dia, quando o Divaldo rezava, era o único momento que ele tinha paz e acalento, que ele escutava as preces do Divaldo. Então, a gente recebe os filhos, eu acho que não tem dor maior do que perder um filho, eu não imagino uma dor maior do que essa. O que eu posso falar para você, se você quer ajudá-la, né, e se ajudar, tira um momento, uma hora, faça uma oração por ela, sem julgar, deixando porque a gente às vezes fica com raiva, acha que a pessoa foi egoísta, porque não pensou nos outros que ficaram, na dor que ela está causando, mas cada situação é uma situação, a gente também não tem como medir a dor que cada um carrega, a gente não tem como julgar isso, né? Então, faça uma prece por ela. Tem um outro livro que eu gosto muito, e durante muito tempo eu fiz isso com um amigo muito querido, só que ele gostava de flores brancas, e o nome do livro chama Jardim dos Girassóis, e foi uma esposa que perdeu o marido, ela amava muito o marido, e o marido gostava muito de girassóis. Toda vez que ela rezava, todo dia ela fazia uma prece para o marido que faleceu, e ela imaginava ela dando um girassol para ele. Esse meu amigo imaginava dando rosas brancas para ele. E ele, inclusive, fazia aniversário no mesmo dia que eu, uma pessoa muito querida, morreu doente, teve uma doença, acabou falecendo muito cedo. E quando ela desencarna, né, nesse livro, o marido vem, né, recebê-la, e tem um jardim de girassóis, que foram todos os girassóis e todas as orações que ela fez por ele. Ele pegou no mundo espiritual, né, e fez um jardim de girassóis. Então, é um livro que eu acho lindo, belo. No momento desse, o que a gente pode fazer? Fazer uma oração, alguma coisa que ela goste, uma rosa, alguma coisa, você imaginar mesmo com a sua mente, que ela, lá no astral, a gente cria com a nossa mente, e entregar para ela. E com relação a você, que a gente puder ajudar, uma conversa, uma força, porque para você passar por esse momento, que eu acredito que não é fácil, não é fácil. Uma dor, uma mãe que perde um filho, eu acho que não tem igual. É isso que eu queria dizer. Ok? Não sei se eu pude ajudar. Claro. Nós vamos, só para completar, às vezes a gente... quem ela está falando é Divaldo Pereira Franco. Às vezes pode ter gente que a grande maioria conhece, mas talvez não conheça. Tem mais de 400 livros escritos. Ele é o psicógrafo de Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. Então, o filme Divaldo Pereira Franco já está aí, era para ser lançado esse ano, é muito bonito, vale a pena ser visto. Os livros que a Sônia aconselhou também. Pode, mas não pode demorar, você fala demais. Não, rapidinho. Então, para todo mundo que passou por essa situação, quando lembrar do ente querido, lembra do ente querido no seu melhor, com alegria, com saúde, realizando tarefas importantes, estudando, trabalhando, porque se o pensamento é criador, como a Sônia falou dos girassóis, se o pensamento é criador, nós aqui vamos emitindo pensamentos de energia muito boa, energia positiva, de realização, e tudo isso chega lá. E vai dando à pessoa que está lá a ideia e a certeza absoluta de que quem está aqui também está caminhando no sentido desse entendimento. E que é só uma breve separação, só um instante, um momento, tá? Na longa jornada do espírito. Então, quando a gente lembrar, mesmo que não seja nessa questão do suicídio, mas alguém que partiu de uma forma geral, lembrar dessa pessoa sempre nos melhores momentos, no seu melhor, sorrindo, realizando, fazendo tudo que ela sempre fez, que ela sempre gostou, e projetando sempre energia de saúde, de esperança, paz e alegria. Que isso se converte num refrigério do outro lado. Pronto. Perfeito. Não, tá certíssimo, eu acho que é isso. Agora, eu só vou fazer também uma consideração para essa mãe, acolher as meninas que ficaram aqui. Isso mais do que nada, mais que tudo. Ela deve acolher, ela deve dar carinho, ela deve dar amor, ela deve realmente
ser uma super mãe. Não que ela não tivesse sido, não que ela tivesse qualquer tipo de culpa, mas tanto a mãe quanto o pai devem agora ser formadas num amor pleno para essas filhas que ficaram aqui, porque essa dor, ela, como eu disse no início, uma pessoa assim fere 10, 12 pessoas na sua família. A Andréia está aí? Olha ela ali. Biertoff. Andréia, deixa eu ver se ela consegue chegar aqui. Vamos chegar. Andréia. Bom, vamos lá. Sérgio está aqui também, não está? Vocês botam a letrinha, eu fico sem saber. Sérgio, está aí? Eu estou aqui. Andréia, então tá bom. Chegou a Andréia. Andréia, tem uma pergunta que eu queria passar isso para você. Sérgio, espera a próxima. O suicídio de parentes pode influenciar gerações futuras na minha família? Andréia? Pode influenciar parentes, sim. Pode influenciar. E aí, qual é o pedido, né? O pedido é para que se faça muita oração, para que essa pessoa seja liberta e para os que ficaram aqui, que eles possam se perdoar, porque as pessoas que ficam quase sempre se culpam muito. E essa culpa, ela é passada geração após geração através das nossas crenças que nos limitam. É óbvio que eu vou precisar de uma complementação de vocês da parte espiritual, mas eu trabalho muito com um livro que, inclusive, eu comprei enquanto eu fazia o curso com vocês no Rio de Psicoterapia Reencarnacionista. Só esse bilhete aqui, né? A culpa não é sua. Uhum. Porque isso faz com que, entre famílias, nós sempre... poxa, não vou fazer isso porque isso remete ao fato dessa pessoa ter se suicidado, então eu não posso repetir esse comportamento. Será? Para quem fica, só existe uma certeza, e a gente não sabe. Então, o ideal é trabalhar o perdão, o auto-perdão e a libertação dessas famílias, sim. Perfeito, Andréia. Obrigado. Sérgio, agora essas duas aqui que são mais... Cadê ele? Foi embora, voltou. Ali. Sérgio, cadê você? Estou aqui. Vamos lá. Duas colocações. Por que afirmam que o suicida sofre, mesmo depois da morte? A outra. A pessoa escolhe o que quer viver, como diz na lei de Kardec, que vem... A pessoa escolhe o que quer viver, como diz a lei de Kardec, que vem reencarnada, sabendo o que queria viver. Então, já sabia que iria praticar esse ato quando aceitou a reencarnação. Ela pergunta, ela está questionando se a pessoa já sabia que iria se matar lá na frente e se ela aceitou isso na hora de reencarnar. Eu estou traduzindo. Segue daí, Sérgio. A primeira, você pode repetir, por favor? Por que afirmam que o suicida sofre, mesmo depois da morte? Bem, eu quero, só para deixar claro, gente, tem pessoas que entraram que conhecem alguma coisa, conhecem espiritualidade profundamente, e pessoas que estão praticamente sendo apresentadas aqui. Então, todos esses tipos de dúvida, elas devem ser colocadas para que nós tentemos ajudar. Bom, okay. Há um objetivo do sujeito até no suicídio. Esse objetivo é o de encontrar a paz, porque ele não tem paz e ele quer ser feliz. Ele queria ser feliz aqui neste planeta, né? Eu me lembro de um grande palestrante lá da Amatiz, Jorge Coelho, que ele perguntava qual era o objetivo do espírito.
E a gente, num primeiro momento, é natural que a gente diga, é ser feliz. E não é esse o objetivo do espírito. O objetivo do espírito é a perfeição, sem narcisismo. Ele quer cada vez mais progredir e melhorar. E nosso objetivo aqui na Terra é encontrar a felicidade, mesmo que seja num planeta de expiações e provas, onde a felicidade é momentânea. Nós temos momentos de grande satisfação e de felicidade, né? Há um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, que ele dizia o seguinte: a felicidade está onde você não está. Então, a sua felicidade era passar para o curso de medicina. Você ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Você passou para o curso de medicina, no dia seguinte, a sua felicidade é conseguir passar na matéria de anatomia. E depois é conseguir fazer a residência. E depois é abrir um consultório, e etc, etc. Então, a felicidade está onde a gente não está. Onde nós estamos, ela não estará. Então, veja só, esse sujeito, ele buscou o quê? A paz. Ele não suicidou-se porque ele queria encontrar a dor. Ele buscou a paz. Só que lá no plano espiritual, ele de saída vai descobrir uma coisa. Aos seus olhos, porque o perispírito é também modelado pelo pensamento, aos seus olhos ele continua sendo a mesma pessoa. E não mudou nada. Porque aquilo que o motivou estava dentro dele, no seu coração. Então, não mudou nada. Além do mais, ele, ao perceber isto, e ao perceber um plano mais sutil, mas também com certa densidade, ele vai se encontrar numa realidade. E essa realidade vai estar propiciada pela sua vibração. E a sua vibração não será boa. Então, ele vai estar num momento, e aí a melhor ideia, aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é que você possa ver o filme Nosso Lar, em que você, então, cai num lugar assim, ele cai, né, o André cai num lugar assim terrível, caminhando, sendo as pessoas tentando mexer com ele, etc. e tal, uma série de sofrimentos. Não é muito difícil, lamentavelmente, que a gente imagine como são essas zonas lá no plano espiritual. E eu, com muita dor no coração, porque trabalhei muitos anos ali, se você for atrás da Central do Brasil, você não vai ficar muito longe, não. Então, essa pessoa vai ficar ali naquela situação e ela vai começar a pensar por que é que eu fiz isso. Porque, a partir daí, ela vai ter uma clareza, começar a ter uma clareza que ela não teve aqui. Ela não teve aquele momento de raciocínio, de paz, ela não foi, por exemplo, acolhida, como eu lhe falei na apresentação anterior, né? E o que acontece com ela? Uma coisa extraordinária que André Luiz diz, com muitos deles, infelizmente, que é perderem a forma perispiritual por causa da sua monoideia. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu pergunto, algum de vocês ainda não fez uma bobagem? E não ficou, o que eu fiz? Mas não é possível, por que eu fiz? É coisa boba. Aqui no plano físico. Eu não devia ter comprado aquele negócio, eu sabia que não era para comprar, mas não é possível, não é possível. Você passa o dia, uma semana, agora imagine atentar contra a própria vida. Então, há um sofrimento exatamente porque ele reconhece a realidade e de que nada mudou. A segunda parte, qual foi, hein? A velhice é um negócio complicado. Não é a segunda pergunta. Vamos lá. A pessoa escolhe o que quer viver. Olha, essa questão a pessoa escolhe. Vamos lá. A gente não sabe bem como é. Tem as informações, né? Tanto do lado ocidental como do lado oriental, eu digo do mundo espiritual, nos informando como é. Então, é claro que há uma espécie de acordância, e, principalmente, há uma questão que é você fazer com que aquele espírito possa carregar a cruz que ele é capaz de carregar. Essa expressão popular, ela não é feita à toa, não. É porque o sujeito lá no plano espiritual, às vezes, ele diz assim, não, eu quero
quero voltar sem perna, sem braço, quero voltar não sei o quê, porque assim eu queimo o meu karma e volto logo para cá. Ele esquece como é mergulhar na matéria, e no mergulho da matéria ele tem um instinto de sobrevivência necessário que nós todos devemos ter, porque senão a primeira pedra no caminho a gente suicidava e voltava e dizia, não gostei não, vamos fazer outra vez. Então a vida é alguma coisa que a gente desenha sem borracha, não pode apagar. E aí o que acontece? O suicida, via de regra, é recorrente. O suicida, via de regra, é recorrente. Ele volta a este planeta para superar um momento de dificuldade. E se ele não consegue superar, ele vai cometer aquela mesma infração. Ele é recorrente. Então, não é bem combinado de que ele vá se matar, é ao contrário, ele veio aqui para passar na prova. Nós viemos, eu gostaria de lembrar e enfatizar isso, nós viemos aqui para sermos os melhores possíveis. Eu vim para ser o melhor Sérgio possível, o Celso veio para ser o melhor Celso possível, a Daniela veio para ser a melhor Daniela possível, a Cecília a melhor Cecília possível, a Andréia a melhor Andréia possível. Nós não viemos aqui para sermos algozes de ninguém. Agora, se nós fracassamos, caímos naquela família, por exemplo, em que nós temos um inimigo de vidas passadas, e o ódio, ele ultrapassa, ele transpassa como o amor, o véu do esquecimento, eu tenho uma animosidade e eu fracasso, há uma razão, é como se o mundo espiritual aproveitasse do limão para fazer uma limonada. Eu tenho uma brecha kármica que permitirá que aquilo venha a me acontecer. Então, o livre-arbítrio é que vai conduzir esse sujeito a ele passar na prova. Pode ser que ele não consiga, mas ele não veio aqui para se suicidar. Ao contrário, ele veio para superar essa prova e seguir em frente na sua jornada. Ok, Celso. Sérgio, obrigado. Obrigado. Me chamou? Não, fica quieto aí. Fica quieto. Tem que distribuir, igualmente. Bom, já que você chamou, eu vou colocar, depois eu troco a ordem aqui. Olha só, a pergunta é a seguinte. E quem tem uma mente suicida e foi incompetente nas 3 tentativas de suicídio que fez, existe karma pior que continuar vivendo nesse plano? É contigo, Celso. Eu? Você pediu? Pô, mas logo essa. Pois é. 3 tentativas de suicídio, meu amigo. Não é mole, não. A pessoa acha que tem um karma. Indo ali na carona do Sérgio. Isso Nenhum de nós veio aqui para fazer diferente. Nenhum de nós. Certo? Porque a gente, olha, encarnados aqui no nosso planeta, tem um pouco mais de 7 bilhões, não é isso? E na fila esperando, segundo os amigos espirituais, tem pelo menos 5 vezes mais. Então, estar encarnado é uma bênção, é uma oportunidade rara. Tá? Então, ninguém vem para simplesmente, não quero brincar mais não, vou para o final da fila, vou ser o 40 bilhão. Não é isso. O que acontece é que a pessoa reencarna com a necessidade de se refazer. Né? E dentro desse projeto de se refazer, na sua encarnação compulsória, se ela traz uma existência ou 2 já com essa fuga, com essa incapacidade de estar diante de uma dificuldade, diante de uma doença, diante de uma negativa, diante de um amor não correspondido, diante de alguma coisa que vá acender nela de novo o desejo de fuga, né? Não quero brincar mais. Talvez seja essa a ideia que quando você coloca de mente de suicida. Né? As pessoas não têm uma mente de suicídio, elas têm uma necessidade de reparar-se superando a dificuldade que ela traz de fugir. Então, ela vai ser colocada
diante de situações recorrentes. Por exemplo, um aluno, quando ele não passa de um ano para o outro, ele vai ter que fazer as mesmas matérias, certo? Vai repetir as mesmas matérias. E a dificuldade para ele é repetir aquelas matérias de novo que ele já viu. Se ele ficou numa matéria só, ele vai ter que fazer 15 matérias e ficou em uma só. Então, aquilo vai ser um peso, ele vai se arrastar, ele vai dizer, pô, eu não quero mais isso, eu já sei, já fiz, eu não quero. Então, a dificuldade para ele é resistir aquele ano inteiro, que para ele vai levar um século, enquanto outros estão vibrando que o ano está passando, para ele não, está se arrastando, está pesado. Então, o que eu quero dizer? Eu não quero brincar, vou embora. Talvez seja essa a ideia da mente suicida. Tá? Mas nenhum de nós vem para perder a oportunidade. Lembrando que, também, assim como existem aulas de apoio, monitoria nas escolas, nas universidades e tal, você pode recorrer a monitores, alunos mais graduados ou colegas da mesma sala que entenderam aquela matéria. Aquele que está reencarnado aqui, com essa dificuldade ou com qualquer uma outra, também terá apoio, também terá alguém para socorrer e dizer, meu irmão, senta aqui, olha só, vou te explicar isso assim, assim. Como é que faz isso? O X da questão. É assim, entendi. Mas tem que haver esse movimento de querer, certo? Se uma pessoa cai no chão e você estica a mão para ajudar ela a dizer, eu não quero ajuda, você vai dizer o quê? Não, eu quero te ajudar, não vai fazer. Você vai respeitar a vontade dela, né? Então, todos nós temos amparo suficiente. Agora, a gente precisa, através de pensamentos diferentes dessa sintonia, a gente tem que selecionar o que está vendo, o que está lendo, o que está assistindo, o que está comentando, prestar atenção nos nossos pensamentos, porque muitas das vezes acontecem influências, pensamentos que são colocados que não são nossos, sugestões de uma inteligência estranha. Tá? Muitas vezes você sabe que o caminho não é aquele, mas de repente, não, eu vou por ali. Ué, mas eu sei que não é esse caminho, mas por que eu vou? Alguma coisa sugere que eu vá. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Seleciona tudo que está girando na tua mente, que você está vendo, que você está vendo, está lendo, está ouvindo música, não sei. Tá? E ajuda sempre, recorre sempre. Existem aí as terapias, existem os psicólogos, existem os psiquiatras, existem várias formas de pedir ajuda. E uma delas é aqui nesse grupo. Né? Quando você fala, quando você externa aquilo que está dentro de você, muitas vezes você já começa a colocar essa energia em movimento. Né? Deixa eu estender mais um pouquinho mais, um minutinho. A gente estava vendo ali o pessoal no grupo antes, né? A gente nos bastidores, o pessoal comentando, falando, um ajudando o outro, dando ideia, dando opinião, sugerindo livros, sugerindo isso. É importante participar de uma situação como essa, de um grupo como esse, onde ninguém tem a intenção de soltar a mão de ninguém. Pronto. Exatamente, eu acho que isso aí é até um dos lemas que a gente colocou desde o início, né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. O Celso colocou uma situação que nós estávamos reparando, as pessoas colocavam os problemas e rapidamente tinham pessoas que já vinham ajudando e informando e participando e dando muita informação. Nós ficamos extremamente satisfeitos, porque a pessoa precisa ouvir de alguém, sabe? Ouvir. Alguém que chegou e emprestou o ouvido. Só para vocês entenderem, o CVV, que é um 188, que atende uma instituição, não sei se é do governo, mas é patrocinada por ele e ajudada por algumas empresas, se você liga para o CVV e está numa situação dessa, você vai ficar ali, mesmo que você fez a ligação, eles não vão desligar. Você pode não falar nada. É no seu tempo, é no seu momento. E na hora que você, às vezes, fica 1 hora sem falar. E a pessoa está lá. Disse, olha, estou à sua disposição, quando você quiser falar. E pronto. E fica. E ele não vai desligar.
Porque é o seu momento, é o tempo da pessoa. A pessoa que vai dar o time nesse atendimento. É extremamente importante a gente ter isso. Quer dizer, quando uma pessoa vem pedir uma ajuda, acho que todos nós que estamos aqui agora, e não é porque o terapeuta, não, qualquer um de vocês aí tem que estar apto, qualquer um que é mãe, que é filho, que é avó, tem que estar apto a poder chegar e simplesmente dizer assim, estou aqui, pode falar. Espera. Mas tem que falar sem recriminar, sem cobrar. Mas se ele tem tudo, por que ele está pensando nisso? Por que você tem depressão se você tem tudo? Você tem um carro novo, tem uma casa nova, tem uma família. Ninguém está aqui para julgar ninguém. A Sônia, uma vez ela falou para mim, ela teve uma paciente durante um bom tempo que se matou em algumas vidas seguidas. E ela atendia essa menina depois foi internada, foi para o Pinel, voltou, cheio de problemas. Tinha atendimento médico, outra coisa. Em determinadas situações, é extremamente importante ter um atendimento com psiquiatra, com psicólogo. Extremamente. O remédio, né, em determinadas situações, ele faz-se necessário. Ele faz necessário. Não é prescindir disso, não. Em momento nenhum. A senhora dizia para mim assim, olha só, se ela não se matar, nós já estamos no lucro nessa vida. Porque tudo que podia ser feito está sendo feito. Mas é da alma. Então, o objetivo dessa pessoa é entrar nessa encarnação e conseguir chegar no final. Como muita gente. A gente que trabalhou com regressão há muito tempo, quando você pegava uma pessoa que tinha feito, numa vida ela se matou, numa outra vida ela se matou, você já tinha que acender um alerta imenso e tomar muito cuidado, porque o suicídio, ele pode voltar a ser, aquilo está na alma da pessoa. Então, a gente tem que tratar e explicar que essa não é a solução. O suicídio não é solução para coisa nenhuma. E aí é um tratamento um pouco mais... que tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu vou passar uma pergunta para a Sônia, que veio até aqui pelo chat, que é a seguinte. Está ouvindo, Sônia? Tá, né? Estou ouvindo. A eutanásia também é considerada suicídio? O que acontece? A eutanásia aí, no caso, a eutanásia é uma outra pessoa, uma terceira pessoa que faz a pessoa está internada, normalmente está em coma, e o médico pede autorização, tá? E uma terceira pessoa autoriza o desligamento de aparelhos, a colocação de remédios. Aí quem faz isso aí seria um assassinato e não um suicídio. E existe, eu não sei no Brasil aqui como é que é essa lei, não sei agora, que é o suicídio consciente. Em alguns países existe um suicídio consciente, ou seja, a pessoa está internada, está numa situação grave e ela pede ao médico ou que tire o remédio ou que dê alguma medicação forte para que ela possa não ficar ali prolongando aquele sofrimento. Mas isso é com consentimento da pessoa. Se chama suicídio assistido. E a eutanásia é um processo diferente. Normalmente a pessoa está inconsciente, a pessoa não tem um livre-arbítrio para decidir absolutamente nada, né? Então, se isso é feito, na realidade, o encargo, né? Como dizer assim, o karma é de quem autoriza isso, uma esposa, um filho. Eu queria colocar até interessante a situação, porque meu pai teve câncer, e ele ficou em coma, ele entrou em coma, ficou em coma 3 meses, em todos os aparelhos que possa imaginar, de diálise, de alimentação, respirador, traqueostomia, foi todos os tipos de aparelho e medicação que foram feitos, ele estava vivendo à base de aparelho. O médico do CTI me chamou e chamou a minha mãe e disse que a situação dele era irreversível
E isso no primeiro dia que ele entrou para o CTI, né? Porque ele estava no quarto, e aí quando a situação se agravou de uma tal maneira, né, rapidamente, de uma noite para o dia seguinte, né? E aí de manhã cedo ele chamou e falou se a gente autorizava não colocar aqueles aparelhos, porque a situação dele era irreversível. E eu falei para o médico o seguinte, eu sou a voz do meu pai. Em tudo que eu acredito, ele vai falecer no momento que Deus achar que ele tem que falecer. Não sou eu que vou abreviar isso. Então, o que o senhor puder fazer de medicação, e tudo que puder fazer vai ser feito, não sou eu que vou desligar os aparelhos. Aí você assina isso, esse acordo? Eu falei, assino e não autorizo. Minha mãe também. E, enfim, se passaram 3 meses. O que eu quero dizer é que meu pai sempre falou para minha mãe, são situações, é uma história, que eu nunca mais vou esquecer isso, porque eu e as minhas histórias, eu sou uma contadora de histórias. O meu pai sempre disse para minha mãe que ele nunca ia desamparar ela, que ele pudesse sempre fazer, ele faria. E a gente só se deu conta disso depois que aconteceu essa situação. Bom, enfim, a minha mãe tinha um processo de um inventário de morte da minha avó que já estava rolando há 30 anos. E esse processo já era para estar fechando. E aí, o que acontece? Toda vez que fechava, ia fechar o processo, o meu tio se separou, eu tive uma tia que faleceu, o processo era sempre reaberto, começava tudo de novo. E aquela situação com meu pai, casado com a minha mãe, se acontecesse alguma coisa, de novo, pela 4ª vez, se abriria de novo aquele inventário, que era uma coisa muito desgastante, muito sofrida para a família toda. Não de briga por herança, nada disso. Era só porque desgaste mesmo com advogado, com essas coisas todas. Meu pai ficou em coma 3 meses, a gente nem lembrava disso. E teve uma tarde que o meu tio falou, saiu o inventário, vamos lá, tem que ir no cartório, todo mundo assinar, as filhas, e tal. No dia que foi assinado, que a minha mãe botou o pontinho lá da assinatura, meu pai faleceu no hospital, no mesmo exato momento. O que a gente tira disso? Eu lembrei, falei, mãe, você lembra? O papai falou assim, o que eu puder fazer, eu sempre vou estar te ajudando, mesmo que você não entenda. Então, o que a gente entendeu como família? Foi, você está vendo, se eu tivesse desligado lá, se eu não acreditasse em nada, e tivesse dado o acordo para desligar, quer dizer, seria mais uma situação terrena, material, mas foi tão rico essa experiência, sabe? Saber que está tudo certo, que as coisas estão certas, no momento certo, e a gente não entende, né? Então, como a gente acredita nisso, eu acredito nisso, né? Que tudo está certo, que tem um tempo certo sobre essa terra para a gente nascer e para a gente morrer, e a gente abreviando isso, a gente está cortando essas leis, está criando mais problema que outras coisas. Essa história foi uma coisa assim, muito interessante na minha vida, na vida da minha família, acho que da minha mãe principalmente, porque também foi um sofrimento para ela. Mas foi muito interessante isso. Foi exatamente no mesmo minuto, gente. Assim, a minha mãe estava no cartório, saiu do hospital, teve que ir ao cartório. Quando ela acabou de assinar, o telefone tocou do hospital, dando a notícia. Então, o que eu tenho que falar, né? Agora, a resposta é: eutanásia não é suicídio, é assassinato, e o suicídio assistido, que eles dão esse nome, não sei se ainda é assim que chama, né? É quando a pessoa dá o consentimento para que o médico tire a sua vida porque ela não quer mais sofrer estando internada ou numa situação de doença irreversível. Ok? Ok, Sônia. Cadê a Simone? Vamos lá. Simone? Olá. Vamos lá. Quem comete um suicídio por estar mentalmente doente, entre parênteses, depressão, pode ser visto como uma questão opcional ou como uma consequência da própria doença? Então, a depressão é uma doença que realmente precisa ser tratada, porque ela pode levar ao suicídio, né? Então, mas não é uma consequência ao suicídio, a depressão levar ao suicídio, não necessariamente. Tem vários fatores que podem levar essa pessoa a cometer um suicídio. Mas, como a gente vem falando aí, é importante colocar o quê? Não só os tratamentos alternativos, os tratamentos espiritualistas, precisamos frisar também que muitas doenças poderiam ser tratadas também
iniciando, claro, com o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico. Então, muitas doenças que levam ao suicídio, elas podem ser tratadas também com medicação, porque às vezes a pessoa está sofrendo tanto, é uma dor tão grande, que ela acaba cometendo um ato que talvez, se ela estivesse recebendo uma medicação, um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, isso talvez não acontecesse. Então, é muito importante a gente falar sobre isso também, porque não adianta a gente falar sobre todas as consequências que o espírito, né, que o perispírito, que o corpo físico, isso às vezes acaba sendo muito vago. A gente precisa, assim, também entender a necessidade, a importância do tratamento médico. A gente nunca diz para não. São tratamentos que têm que ser vistos com muita atenção. O tratamento médico, que envolve aí ao lado da psiquiatria, a psicologia, o tratamento espiritual, o apoio da família, né? Claro, e as terapias alternativas para dar um suporte para essa pessoa. Porque uma pessoa, quando está sofrendo e ela chega ao suicídio, é uma dor que, às vezes, ela não sabe, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. E, com isso, ela acaba cometendo o suicídio. Bom. Márcio. Ok. Márcio. Oi, Márcio. Falar. Oi. Querido, eu adorei a resposta da Simone. Eu queria trazer um dado do Aaron Beck. Quem é Aaron Beck? Aaron Beck é o pai da psicologia cognitivo-comportamental. É um senhor, ainda está vivo. E o que o Beck disse? Que a depressão é resultante da hostilidade voltada contra si mesmo. O que eles observaram há uns 50 anos atrás? Que os depressivos sonhavam com fracasso, privação e perda, e durante o dia eles pensavam sobre os mesmos aspectos. Então, existe uma necessidade muito grande de sofrer para o depressivo. E o foco na ajuda a pacientes para solucionar problemas é para fazer com que comportamentalmente se tornem ativos. E aí era só isso que eu queria complementar. Obrigada, tá? É ótimo. Muito bom. Muito bom. Oi? Fazendo assim. Sim. Eu acredito que a gente tem que estar consciente o seguinte, esse tratamento terapêutico, ele é extremamente necessário. Porém, ele não pode prescindir do tratamento médico e do tratamento psicológico. Tem uma pergunta aqui. Acho que quem vai responder, eu vou responder essa aí, por incrível. O tratamento psiquiátrico e psicológico já existe. Como é o espiritual? Eu vou começar, depois o Sérgio termina. O que acontece? Uma pessoa, às vezes em depressão, uma pessoa numa situação dessa, ela pode sim estar sendo obsidiada. Ela pode ter problemas em vidas passadas e ter um obsessor. E esse obsessor está na cabeça dela o tempo todo. O que você está fazendo aqui? Você não vale estar aqui, você não precisa estar aqui, você pode ir para lá, você sai daqui. Por que você está sofrendo? Então, isso fica na cabeça da pessoa e às vezes, esse tipo embora seja feito através, um psiquiatra esteja atendendo, ou um psicólogo, mas o tratamento, quando nessa situação ele não surte efeito, ele deve ser feito também dentro da nossa linha, numa linha espiritualista, através de um centro, que vai tentar ver se essa pessoa está sofrendo um processo de obsessão. E esse processo de obsessão, independendo do nível em que ele for, independendo do obsessor, ele tem que ser trabalhado num centro, pode ser um centro kardecista, um centro normal, e dependendo da situação, ele pode ser feito até num outro tipo de centro, que é o centro de Umbanda. Então, eu só peço para que as pessoas entendam. São 3, a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Nós somos
as três partes juntas. Nós temos as três saúdes: a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Nós só vamos ter uma plenitude de saúde se nós tivermos as três saúdes equilibradas. Eu acho que essa pessoa, que não sei quem é, nós não botamos nomes, não damos nomes, essa pessoa realmente tem que se tratar. Porque o médico está fazendo a parte dele, a psicóloga ou o psicólogo está fazendo a melhor parte, a parte dele, o terapeuta, o psicoterapeuta, mas se houver uma sede espiritual, precisa ter. Ah, mas eu não acredito. Não é o fato da pessoa não acreditar na espiritualidade que ela vai deixar de existir. Então, acredite, se você não quer ir num centro, não tem nenhum problema. Pegue-se a sua fé. Pegue-se a sua religião. Você acredita em Deus? Peça a Deus. É Jesus? Trabalhe em cima de Jesus. Peça a quem te faz bem. É São Miguel, não importa quem seja. É a fé que vai mudar isso. Essa é uma conotação que eu acho extremamente importante. Sérgio, você gostaria de fazer uma colocação em cima disso? Cadê você? Fugiu. Sérgio, pode falar. Bom, essa é uma das questões assim fundamentais, né, e que requer, por exemplo, do dirigente de uma casa espírita séria, requer uma sensibilidade muito grande em perceber se ali há um problema espiritual, se ali há um problema de ordem física, ou seja, um problema trazido pelo perispírito para o corpo físico, é um problema que seria tratado única e exclusivamente pela psiquiatria, né? Agora, a gente entende o seguinte: todos nós sofremos a ação dos obsessores. Todos nós sofremos. Todos nós somos médiums. Se não fôssemos médiums, não teríamos tanto a ação dos obsessores como a inspiração dos nossos mentores espirituais. Então, nós estamos médiums, alguns com uma mediunidade ostensiva, outros não. E aí nós somos sujeitos a essas ações. Os irmãos que estão, por exemplo, em um local, né, hoje já não é mais assim, mas que sofrem de problemas, de transtornos, dividindo entre neuróticos e psicóticos, os transtornos psicóticos, esses irmãos não deixam também de ter o seu passado em outras vidas. E aquela situação de fragilidade deles permite que haja uma ação dos obsessores sobre eles. Com certeza, existe uma ação de obsessão sobre aqueles irmãos que estiverem numa situação como essa. Tanto isso é verdade que isso foi ensinado por um psiquiatra e neurologista espírita. Ele lembrou o seguinte: já ultrapassado e no começo do século, o uso, o choque elétrico ele afastava o obsessor de perto do paciente. Além daquelas questões pensadas a respeito dos benefícios psicológicos, psiquiátricos que seriam trazidos, mas aquilo também afastava o obsessor da proximidade do paciente. E mais, os neurolépticos, os remédios, eles vão fazer com que adormeçam áreas do cérebro daquele sujeito, aonde o obsessor não poderá tratar. Então, o sujeito dopado, aquele que tomou muito remédio, ele se tranquiliza, porque o obsessor não tem como chegar até ele através das suas informações, através da sua vibração, através da passagem da informação para ele. Então, enquanto aquilo dura, você não pode ter uma ação. Se você desliga o computador, o vírus não funciona. Ele não está. Agora, quando você ligar, vai continuar.
Então, são desligadas certas partes, ou seja, amortecidas certas partes do cérebro. E isso demonstra isso, que há essa situação. Agora, existem pessoas, com certeza, que vêm com essas doenças kármicas, até demonstradas através dos exames. Os exames mostram que elas têm devastações nas áreas cerebrais com problemas comprometedores. Márcia, está sem som. Obrigado. Pensei que era eu já estou com Não, não. trauma. Você vê que eu também deixo os furos. Ainda bem que é você, que bom, que bom. Que bom que somos igual, somos todos de carnaval. Que bom. Gente, o que eu estava dizendo é o seguinte, nós já estamos aí virando para quase 2 horas e nós tínhamos nos comprometido de fazer isso em 1h30. Agora, realmente é um tema extremamente complexo, um tema que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. E eu vou pedir licença a todos para a gente poder, de repente, se alguns terapeutas quiserem falar mais alguma coisinha, para a gente poder encerrar perto de 2 horas e me comprometer que já está marcada a próxima, que nós daremos continuidade a esse tema, que eu acho que é um tema de extrema importância. Nós não falamos ainda das crianças, nós não falamos uma série de assuntos que nós vamos deixar para as próximas. Eu tenho aqui uma série de perguntas para poder responder. Mas aí nós iríamos entrar à noite adentro e chega uma hora que todos ficam cansados. Então, Márcio, pode falar, Simone. Eu queria deixar uma colocação. A gente tem essa experiência, né, de atender tantas pessoas, e eu acho que, às vezes, a gente colocando um exemplo, clareia para alguns que estão ouvindo. Perfeito. Eu já atendi várias pessoas com esse quadro, né? Foi bem interessante, eu acho que é uma vitória, a gente pode dizer assim, e eu acho que vale a pena ser colocado. Uma pessoa, ela tinha se decidido pelo suicídio, e naquele momento, nós conversando, ela não queria mais assunto, ela se decidiu naquele dia, naquele momento, que ela ia se suicidar. E aí, a gente estava numa situação em que outras pessoas estavam ali, ela foi ali só para finalizar aquela situação e ela ia embora, sair dali para cometer o suicídio. E graças a Deus, assim, aquela pessoa conseguiu reverter isso, né? E dentro das várias regressões que ela fez, que a gente acompanhou, em que a gente foi tratando aquele processo lentamente, ela repetiu isso em várias vidas, chegando ao ponto de perder completamente a forma humana, né? Então, isso é até bom que a gente, de repente, traga na próxima para colocar isso até melhor. Ela perdeu a forma humana, né, de tantas vezes que ela cometeu aquela situação. E na vida atual, graças a Deus, ela conseguiu perceber isso, ela conseguiu entender que o processo dela, ela não tinha mais como continuar. Ela se viu assim numa situação em que ela ficou apavorada. Então, na vida atual, agora, nesse momento em que ela queria novamente cometer o suicídio, ela conseguiu voltar atrás, e essa pessoa hoje, ela ajuda outras pessoas e tem constantemente vídeos, ela coloca vídeos, fazendo auxílio, suporte, levando palavras de otimismo para pessoas que, com as mais variadas com os mais variados problemas. Então, essa pessoa, ela teve mais um momento que ela repetiria, e graças a Deus, ela não cometeu de novo, e hoje ela está ajudando muitas pessoas. Era isso que eu queria colocar para vocês, porque a gente tem um compromisso, né? Se assumimos um compromisso, a gente precisa
continuar a seguir. A gente tem um propósito de vida. Quando a gente perde um propósito de vida, a gente precisa entender o que quebrou dentro da gente. E essa pessoa, graças a Deus, ela encontrou o propósito de vida dela. Hoje ela está, assim como nós, ajudando outras pessoas também, levando uma palavra. Era isso que eu queria colocar, só para a gente encerrar. Obrigada, Márcia. Eu quero agradecer, Simone. Nós iríamos fazer isso, você vê que as coisas não são combinadas, mas acho que o povo lá de cima vai ajudando. Para finalizar, eu vou pedir para cada um dos terapeutas aqui puderem dar um exemplo, como a Simone fez. Alguma vivência curta, pequena, para a gente não estourar muito o tempo. E, dentro do princípio de Ladies First, eu vou pedir ou a Sônia ou a Andréia, não sei se a Andréia já tinha que sair, vou pedir à Sônia, então, que cite um exemplo dessas de vivência que ela tenha feito através das regressões e que ela possa colocar para fortalecer o que nós todos colocamos aqui. Vou pedir depois ao Celso e ao Sérgio. Vai, Sônia. Bom, existem, sei lá, muitos casos, mas o que me vem agora de contar foi o que aconteceu com meu filho, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, você fala isso, mas isso nunca aconteceu com você. Normalmente a pessoa que está sofrendo acha que como a gente é terapeuta, que a gente atende, né, que a gente não tem problema. Meu filho com 15 anos, eu trabalhava num centro espírita, né? E ele, desde muito novinho, tinha uma menina que tinha 15 anos de idade. Então a gente vai pensar assim, a pessoa está com 15 anos, é coisa de adolescente, de primeira namorada. E a menina, eles sempre se olharam assim, desde muito pequenos, né? Bom, enfim, a gente achava aquilo bonitinho, engraçadinho, mas quando eles fizeram 15 anos, eles começaram a namorar. E a menina, apesar de ser mais nova que ele, que ela tinha 14, ela começou com uma geração de deu um toco, né? Aí não ligava muito, então ele muito apaixonado, muito, né? Todo encantado, aquela coisa. E eu começava a ver, ele marcava de ir na casa dela, chegava lá, ela não estava mais, já tinha saído com as amigas. E ele foi ficando muito deprimido, ele não ia à praia mais, ele não queria o cinema. E uma coisa, um menino com 15 anos não pode ficar em casa. Eu achei aquilo estranho, já acendi o alerta, né? Aí eu falei, esse negócio não está bom. E aí, mãe, não quero falar da minha vida, com 15 anos, ele não quer falar da vida dele para a mãe. Aí, tudo bem. Eu pedi uma amiga, que também é terapeuta, falei, você pode olhar meu filho? A gente até trocou de filho, que tinha filho na mesma idade, eu tratei o filho dela, já que ele não queria falar para a mãe. Aquelas, gente, problema todo mundo tem, é tudo igual. E aí, tudo bem. E na escola, o que combinou na escola, que eu achei muito interessante, é que tinha um trabalho na escola, meu filho escreve muito bem, muito bem. Realmente, eu não sei quem ele puxou, eu gosto muito de ler, mas não escrevo com a categoria dele. E ele escreveu um livro em poesia, com 15... Na verdade, acho que foi até menos, que foi um pouquinho antes dele fazer 15 anos. Ele desenhou, fez uma capa dura, e o livro ganhou o prêmio na escola, que a escola fazia um concurso anual de livros, assim, de jovens. E eu realmente, quando eu peguei, era uma história romântica entre o sol e a lua, mas escrito em poesia e infantil. Eu falei, gente, foi você mesmo que fez isso? Eu falei, coisa mais maravilhosa, sabe? Foi realmente muito lindo. O pai de das amiguinhas do grupo, que era um grupo, né? Fez a introdução do livro, inclusive botou que voltou a sonhar com aquele livro. Achei lindo o livro. Tem um livro guardado até hoje. Enfim, por que eu estou contando essa história? Porque quando ele foi para minha amiga, ela falou assim, olha, eu não vou nem te contar, porque ele não quer, e papapá. Eu falei, como você é minha amiga? Segredo de terapia, pelo amor de Deus, sou uma mãe desesperada, eu quero saber o que está acontecendo no meu filho, porque não está bom, eu estou vendo que não está bom. Aí ela foi, um mês depois, ela falou, deixa que ele vai te contar. Um mês depois, e rapidamente ele foi, tratou com ela, uma terapeuta de vidas passadas, ele veio, se chegou e falou, mas eu quero te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu, com essa menina, eu me vi numa vida passada, eu era um escritor. Olha que coincidência. E foi na época que ele escreveu um livro que agora trouxe isso para essa vida, essa qualidade de escrever, né? Eu era escritor, e por eu ser escritor, numa época muito antiga, é óbvio que eu não ganhava muito dinheiro, e ela não queria nem saber de mim, eu peguei e confundei. Gente, vocês imaginam a minha situação, né? Então, até hoje, graças a Deus, passou aquilo.
Mas até hoje, quando eu acho que ele está meio down, eu fico em cima. Falei, e aí? Ele falou, mãe, presta atenção uma coisa, eu não vou me suicidar nesta vida, porque eu sei o que o Espiritismo coloca, eu não vou fazer besteira. Então, eu estou falando isso porque, primeiro, da importância da gente estar atento a qualquer sintoma, mesmo que seja com 14, com 15 anos, achar que às vezes é uma bobagem, às vezes não é uma bobagem, depende, né? Porque começou com não querer ir à praia, ficar muito no quarto muito trancado, aquilo não estava bom. E foi, graças a Deus, eu acho que eu corri rápido, né? Segundo, às vezes realmente reconhecer uma outra pessoa pode te trazer essa lembrança de uma outra vida, e eu não sei a dimensão que isso tomaria, né? Se de repente não fosse tratado, eu não sei. Graças a Deus, nessa a gente conseguiu resolver. É só para exemplificar que às vezes a coisa está muito perto da gente, muito dentro. E não foi uma coisa assim, porque ele é um menino que não estuda, porque ele não tem apoio. Aquilo veio da alma dele. Quer dizer, engatilhou, a gente chama de gatilho. O gatilho foi encontrado com exatamente essa menina, a mesma situação, e numa época diferente. Ou seja, tomou toco lá, como eles dizem os jovens aqui, tomou naquele, sei lá quanto tempo tem, mais de 1000 anos, e tomou o toco agora. Não sei se eles vêm se reencontrando algumas vidas, né? Bom, enfim. Eu sei que resolveu, mas eu estou sempre de olho, porque eu já sei que eu não tenho tendência, então, mesmo assim, né, damos livros espíritas, eu não obrigo nada, ele que pega para ler, às vezes não quer ler, às vezes não quer ouvir, mas ele sabe, ele tem conhecimento. Então, quando eu sinto alguma coisa, eu falo, olha aí, tá tudo bem? Que voz é essa? Mãe, para com isso, olha a nóia. É nóia mesmo, gente, porque tem que ficar em cima, né? Então, antes tarde do que muito tarde. Era isso que eu queria colocar, porque as coisas acontecem dentro da casa da gente, a gente não está livre disso, entendeu? E eu tenho essa... De contar de pacientes, tem muitos. Até de um dirigente de uma casa, entendeu? Que entrou em depressão, também linkado por uma vida passada. Mas procurou ajuda, gente. Então, não é fácil, mas precisa de ajuda, né? Ok, Sônia. Ótimo. Muito, muito bem colocado. Eu acho que é para a gente entender que ninguém... O médico fica doente, gente. O terapeuta também pode ter, o psicólogo também tem os problemas em casa. Você não está blindado por ter aceitado ou ter ido para uma determinada profissão, assumir uma carreira. Nada disso, nada disso. O carro do mecânico também quebra, então é a mesma coisa. Eu vou pedir ao Celso que fale e depois o Sérgio, se tiver algum exemplo, coloque breve, porque senão a gente estoura todos os tempos possíveis. Serei breve, senhoras e senhores. Estou ligado? Estou, né? Tá. Estou? Tá. Serei breve, senhoras e senhores, mas vou quebrar a história aqui. Eu vou mostrar os livros que são importantes nessa primeira parte. Olha só, o primeiro é esse aqui, ó, do Richard Simonetti. Ó. Suicídio, tudo o que você precisa saber. Tá legal? O pessoal que quer correr atrás, quer ler, quer saber, esse é um. Suicídio, tudo que você precisa saber, do Richard Simonetti. Depois eu fotografo e jogo lá no grupo. Tá legal? Estou vendo a Ângela copiando ali. Grande Ângela! Tá? O outro, esse aqui, ó, do Aguinaldo Cardoso, Suicídio, a sombria trilha da ilusão. O Simonetti é perguntas e respostas, isso aqui é romanceado. Nessa história aqui, esse é interessante, porque, vou dar um spoiler rápido, o cidadão que vai cometer o suicídio, ele é um empresário, ele tem uma empresa e tal, a coisa está difícil, ele resolve cometer o suicídio. Aí, ele dorme, ele desdobra. E aí chega um amigo espiritual trabalhando em cima dele uma série de questões muito legais, tá? E tem mais um, do Adeilson Salles, vossos jovens profetizarão, bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídio. Tá aqui. Jovens, tá? Nas suas diversas fases, nas suas diversas questões, muito interessante também. E só para fechar, que não pode falar muito, né? Tem esse aqui, ó, Lições de um Suicida, que é uma leitura
atualizada do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral. Legal? Vou colocar os 4 aí no grupo. Pronto, seu Márcio? Obrigado, Celso. Nada. A palavra agora está com o doutor Sérgio. Márcio, está me ouvindo? Claro. Alto e bom som. Olha, eu vou contar aqui uma história. Eu estava pensando o que contar, e eu vou contar uma história porque eu fiquei profundamente tocado na tarde e noite de hoje. Eu encontrei um grande amigo meu, ele tem um filho autista, e ele passou por uma grande dificuldade, porque a esposa tinha largado o emprego e se dedicado, ele podia fazer isso, se dedicado ao filho, cuidar do filho, e ela tragicamente morreu bem jovem em um acidente aqui na Tijuca. E ele tinha começado a trabalhar cedo na vida, isso se chama programação reencarnatória. Ele tinha começado a trabalhar cedo na vida, e por isso, funcionário público, ele conseguiu se aposentar logo depois do falecimento da esposa, naquela época em que o trabalhador não precisava apresentar o atestado de óbito para poder se aposentar. Então, ele conseguiu se aposentar e foi tomar conta do filho. E o rapaz, o garoto, crescendo e ficando cada vez mais agressivo. E conversando comigo, ele perguntou se podia fazer uma terapia, uma regressão para ver as coisas do menino. E eu, então, fui fazer com ele. Fizemos 2 vezes, aliás, 3 regressões. E ele é aqueles médiuns que... ele é médium de uma casa espírita, e daqueles que não incorporam, não tem essa mediunidade ostensiva. Mas ele tinha um desejo muito grande de fazer essa regressão, portanto, ele estava aberto a fazê-la. E ele fez a regressão, e as 3 vezes em que ele fez, a história se repetiu. Ele e a esposa dele, em diversas ocasiões, induziram o filho a fazer uma série de barbaridades. Então, eles tinham esse comprometimento kármico, tinham uma vida muito pesada. E por que o mundo espiritual, os mentores, colocaram para que ele pudesse ver essas 3 vidas que ele viu? Porque dali ele saiu, e saiu grato, dizendo o seguinte: eu agora posso me dedicar a esse espírito que veio como meu filho para poder compensar tudo aquilo que eu induzi ele a fazer e que causou tanto transtorno, para ele hoje vir autista para não se comprometer mais. E, a partir daí, a maneira que ele teve para lidar com o filho foi muito melhor. Ele passou a ter uma paciência muito maior que ele não tinha, e é necessário ter essa paciência. Eu estou contando essa história para dizer a essa senhora que certamente está passando pela pior dor que o ser humano pode ter, que é a perda de um filho, tanto que não tem na língua portuguesa tão rica, não tem um nome para aquele que perde um filho, tem para o órfão, mas para o pai ou a mãe que perde um filho não tem nome. Eu quero dizer a essa senhora que ela pode ter certeza que o grande trabalho que ela tem e que foi combinado lá no mundo espiritual é cuidar dos 2 filhos que ficaram. Poxa, muito legal. Bom, eu também vou fechar e eu também vou quebrar um pouco a própria regra, mas é por uma causa justa. Eu também vou contar um caso, porque como foi falado muito em karma, porque é karma, porque não é karma, se o suicídio é karma, eu quero dar um exemplo. Uma determinada pessoa, numa vida passada, ele teve um cargo muito alto, provavelmente em Roma, onde tinha aquelas bigas, né? E
E ele pegava os escravos, ou as pessoas, os inimigos dele, e o divertimento dele era cortar as pernas da pessoa. Ele mandava cortar a perna da pessoa. Você vê que é alma boa, né? Espírito bom. Então, ele mandava cortar a perna das pessoas. E em um determinado momento, esse espírito desencarna e aí ele tem que vir para cá para tentar aprender. E dentro da programação encarnatória, foi dito para ele o seguinte: olha, você vai encarnar e aos 40 anos de idade, você vai perder as pernas para você entender tudo aquilo que os outros passaram. Porque a gente funciona mais ou menos assim. Você vai passar para sentir esta sensação que você fez a tantos espíritos, tantos passarem. E ele concordou perfeitamente.